A gente muda de assunto porque aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, eles defendem a atuação do gestor paulista durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Beatriz Manfredini tem informações aqui para a gente a respeito desse assunto. Como é que esse grupo tem feito essa avaliação em torno da atuação do governador, hein, Beatriz? Bom dia, bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Olha, Nonato, o entendimento é que Tarcísio de Freitas conseguiu provar lealdade ao ex-presidente Jair Bolsonaro e acalmar os ânimos da família Bolsonaro como um todo com essa atuação recente em Brasília. Bom dia para você também, para a Soraya, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Então, conversei com pessoas do entorno do governador que fizeram essa avaliação baseada principalmente em 2 pontos. O primeiro é o silêncio do vereador Carlos Bolsonaro e do deputado federal Eduardo Bolsonaro, que foram aí mais críticos a Tarcísio nas últimas semanas, principalmente, Eduardo fez várias críticas públicas ao governador nas redes sociais, depois aquelas mensagens vazaram em que ele também criticava Tarcísio para o pai, em mensagens para o próprio Bolsonaro. Carlos Bolsonaro também fez críticas aos governadores de direita como um todo, chegou a chamá-los de ratos, e então, desde que Tarcísio começou a se movimentar mais pela anistia, essas críticas cessaram. Eles falaram ali em silêncio, então, desses 2 membros da família Bolsonaro. Por outro lado, foi citada também a fala de Flávio Bolsonaro ontem em Brasília com jornalistas, em que ele disse que Tarcísio tinha mergulhado de cabeça na anistia e que, inclusive, queria se encontrar com o governador na capital federal. Então, tudo isso, para os aliados do governador de São Paulo, demonstra que Tarcísio conseguiu afastar aquela ideia de que estava tentando conseguir ser o candidato à presidência da República no ano que vem, que estava fazendo ali uma espécie de campanha eleitoral para 2026 e ganhou a ideia, então, de lealdade ao ex-presidente por lutar pela anistia, pela votação do projeto de lei da anistia na Câmara dos Deputados. Então, essa é a avaliação geral e os aliados, inclusive, eles relembram alguns fatores, Nesse último mês, desde a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, Tarcísio já foi 4 vezes a Brasília. Ele está lá desde ontem, dormiu na capital federal, permanece em agendas por lá nesta quarta-feira, inclusive. E a avaliação, inicialmente, era que justamente ele estava indo para articular, para fazer contatos, para aparecer ali como líder entre os governadores de direita, mas os aliados lembraram algumas informações que nós trouxemos aqui ao longo das semanas, como, por exemplo, a informação de que Tarcísio, naquele último jantar, depois da oficialização da federação entre União Brasil e Progressistas, ele fez um discurso no jantar sobre a anistia. Então, aí, depois disso, agora desembarca para articular, desde a semana passada, como a gente também adiantou, com o Hugo Mota e com lideranças de outros partidos, esse perdão aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, inclusive ao ex-presidente. Então, todos esses pontos, para os aliados, para as pessoas próximas aí e auxiliares de Tarcísio, demonstram essa lealdade ao ex-presidente. Então, eles acreditam que agora os ânimos vão ser um pouco acalmados com a família Bolsonaro como um todo, com os filhos, inclusive, o que pode aí dar um fôlego dessas críticas para o governador. Lembrando também, Nonato, que o governador já confirmou presença agora, no próximo domingo, nos atos aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, do dia 7 de setembro, que também devem ser atos aí pró-ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eles veem um momento mais calmo para Tarcísio agora com relação à família. Lembrando, de novo, que o governador segue em Brasília articulando hoje aí esse projeto, essa aprovação desse projeto da anistia. A gente vai trazer as informações aqui para vocês durante a programação. Tá combinado, então. Muito obrigado, Beatriz Manfredini, trazendo essa apuração aqui para a gente nesta manhã. E é assunto para a gente trazer os comentaristas aqui do Jornal da Manhã de hoje, Cristiano Beraldo e Luiz Felipe Dávila. Dávila, vou começar contigo. Qual é a tua percepção desse momento do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas? E como ninguém dá ponto sem nó, isso já é suficiente para que ele seja abraçado aí por parte da direita, Dávila? Ô Nonato, na verdade, Tarcísio tornou-se o candidato favorito, não só da direita, como do centrão.
E esses partidos do Centrão apoiando a candidatura de Tarcísio cria desconforto, sim, entre a ala bolsonarista. Então, é preciso saber administrar muito bem esta relação do Centrão com o bolsonarismo para se consolidar a candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República. Eu digo que a coisa mais importante hoje é a direita estar unida em torno de um único propósito. O propósito de vencer as eleições em 2026 e tirar o PT do poder. Se ficar brigando, arrumando discussões entre os membros da direita, isto vai dificultar a missão da direita. Portanto, é hora de ter um mote comum: tirar o PT em 2026 da presidência da República. E para isso é preciso candidato forte, coesão em torno de propostas e não ter brigas internas. Beraldo, e para você fez bem o governador mudar de ideia e ir para Brasília? Você vê que talvez ele estivesse evitando, fazendo essa agenda mais discreta para evitar essa pressão, para que ele se posicionasse também de alguma forma em relação ao julgamento? Soraya, o que eu vejo é que até pouco tempo o governador de São Paulo jogava o jogo dele. Ali, quieto, sempre negando uma eventual candidatura, demonstrando a sua lealdade e reconhecimento da importância de Jair Bolsonaro na sua eleição para o governo do estado de São Paulo. Mas agora, o que mudou? Na minha opinião, o que mudou é que ele já está fazendo um jogo combinado com os partidos de centro. O Centrão já adotou a candidatura de Tarcísio de Freitas como uma estratégia deles, dos partidos do Centrão. Eu, sinceramente, não vejo Tarcísio de Freitas como o candidato da direita. Tarcísio de Freitas é o candidato escolhido pelo Centrão e, ao que parece, está disposto a jogar esse jogo. Por que eu digo isso? Porque se ele estivesse simplesmente ali trilhando o seu caminho para uma reeleição ao governo de São Paulo e se colocando à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro, o seu jogo seria com o PL, o seu jogo seria com Jair Bolsonaro. Mas quando ele começa a fazer esses movimentos, que são movimentos calculados, e temos agora a federação entre Progressistas e União Brasil, lembrando que Progressistas que é presidido por Ciro Nogueira, que foi ali um aliado importantíssimo do governo Bolsonaro, um senador experiente, um representante dos mais ilustres do Centrão. Então, Tarcísio de Freitas deve ter visto que a sua candidatura não deve ser uma candidatura de enfrentamento. A sua candidatura deve ser uma candidatura lá Fernando Henrique Cardoso, aquela candidatura que os aliados vêm, apoiam, ele tem um bom discurso, ele tem um resultado importante a mostrar, conforme a sua atuação na frente do governo de São Paulo, e com isso vai ser aquela candidatura de consenso para mudar o curso da presidência da República, tirar a presidência da República da mão da esquerda. Mas, sinceramente, não vejo um cenário em que Tarcísio de Freitas será aquele personagem que vai enfrentar um sistema que está destruindo o Brasil, porque nós não temos mais uma estabilidade institucional. Nós estamos vendo matérias serem votadas. Ontem, por exemplo, a questão dos precatórios, ou seja, se concordou que os governos estadual, municipal e federal não precisam mais pagar as suas obrigações e as suas condenações. Então, assim, esse Brasil está muito estranho e eu não vejo Tarcísio de Freitas ser aquela pessoa que vai enfrentar esse sistema doente.